Alô, comunidade de Mangueira. Estação Primeira de Mangueira. Estação Primeira de Mangueira. Olá, gente, tudo bem? Vamos aí para a nossa primeira aula gravada, né, videoaula, do pessoal do primeiro ano do SESC. E o tema da nossa aula de hoje é lançamento horizontal. O que é lançamento horizontal? Por exemplo, você pega um objeto, uma bola, uma pedra, qualquer coisa que você possa lançar a uma determinada altura da superfície. Um exemplo que eu botei aqui é um edifício, um prédio qualquer, que tem uma certa altura, e esse objeto, pode ser uma bola ou uma pedra, foi lançada horizontalmente. Ela partiu com a velocidade horizontal. Então, quando ela partiu com a velocidade horizontal, à medida que ela vai caindo, ela vai descrevendo esse arco de parábola. Agora, qual é a explicação de desenvolver esse arco de parábola? A explicação é simples, porque veja, nesse movimento não existe apenas a velocidade horizontal. Eu vou colocar aqui, porque eu não coloquei ainda. Também existe a componente vertical da velocidade. Por quê? Porque nesse movimento aqui, o corpo vai estar submetido à ação da aceleração da gravidade. Então, se ele está submetido à ação da aceleração da gravidade, vai existir uma componente vertical da velocidade para baixo, que eu vou colocar aqui. Ó. Assim que lançou, eu posso ter essa componente aqui para baixo, que eu vou chamar de VY. Aqui eu vou ter outra componente, velocidade vertical, VY. E aqui eu vou ter minha velocidade na componente vertical final do movimento. Observe que, claro, existem infinitos pontos nesse arco de parábola, mas eu só resolvi representar aqueles pontos principais. Claro que para cada ponto desse, eu vou ter uma componente horizontal e uma componente vertical. Então, a junção desses dois movimentos, na horizontal e na vertical, é justamente isso que você está vendo, é um arco de parábola. Se tivesse somente a componente horizontal, ele iria descrever uma reta horizontal. Se existisse somente a componente vertical, era o que você já sabe, que é queda livre. Queda livre, você pega um corpo, solta de uma determinada altura e ele desce na vertical. Agora, se eu tenho um lançamento horizontal, uma velocidade horizontal para a direita, à medida que ele vai caindo, vai surgindo um componente vertical da velocidade. Então, veja só, o que é que eu posso calcular as grandezas básicas físicas que eu posso calcular num movimento como esse? Primeiro, eu posso calcular o tempo de queda. O que é o tempo de queda? É aquele mesmo tempo que você já sabe calcular lá do outro assunto da queda livre. Lá na queda livre, você soltava um objeto, quando esse objeto caía no chão, você calculava o tempo de queda. Aqui é do mesmo jeito. Ele lança o objeto, ele vem, escreve o arco de parábola. Quando ele cai aqui na superfície, eu calculo o tempo de queda. Então, é uma grandeza que eu posso calcular, o tempo de queda. A outra grandeza em comum, que é muito pedido no problema de lançamento horizontal, o alcance. O que é o alcance? O alcance é a distância horizontal do ponto de lançamento até o ponto aonde ele chegou na superfície. Então, se você mede essa distância daqui, da onde ele lançou até onde ele chegou, é o que eu chamo de alcance. Alcance, distância horizontal, componente horizontal do espaço, enfim, tem vários nomes que você pode dar para isso aí. Mas geralmente a gente chama de alcance. Eu posso chamar de ΔS também, né? ΔS horizontal. Mas geralmente a gente chama de alcance, certo? Ou distância horizontal. Uma outra possibilidade, bem comum nos problemas, é calcular a velocidade vertical. É justamente essa componente vertical aqui. Cada ponto da trajetória eu tenho uma componente vertical para baixo. E em cada ponto eu vou ter um valor diferente para essa componente. Claro, por quê? Porque nessa vertical ele está sujeito à aceleração da gravidade. E se está sujeito a uma aceleração, à medida que ele vai caindo, ele vai aumentando a velocidade. Agora, qual velocidade ele vai aumentar? A vertical ou a horizontal? A vertical. O porquê você vai ver já já. Então, veja, eu tenho tempo de queda, alcance e velocidade vertical. Então, para resumir, como é que você vai saber se a grandeza que você está calculando tem origem vertical
você vai raciocinar como se fosse um movimento o quê? Uniforme. Certo? Por exemplo, se no problema ele pediu o alcance, calcule o alcance do objeto ao chegar na superfície. O alcance é uma distância horizontal. Se é uma distância horizontal, você vai usar as fórmulas do movimento uniforme, só tem uma, que é a velocidade média, é a distância dividida pelo tempo. Então, se tu sabe a velocidade horizontal, que é essa daqui, que não muda, é a mesma, certo? A velocidade horizontal não muda, é sempre constante. Se tu sabe a velocidade horizontal, sabe o tempo de queda, vai calcular aqui a distância. A distância o quê? Horizontal, que é o alcance. Ou então, se você sabe o alcance e sabe a velocidade horizontal, você calcula o tempo de queda, vai depender do problema, certo? Então, na horizontal, todo movimento na horizontal é considerado um movimento uniforme. Se é movimento uniforme, a velocidade é constante, certo? Agora, qualquer grandeza que é calculada na vertical, aí você vai raciocinar, você vai pensar como se fosse um movimento uniformemente variado. Aí você vai lembrar de todas aquelas fórmulas que a gente já viu no movimento uniformemente variado e que também a gente reforçou no movimento de queda livre. Na aula passada, a gente viu queda livre. O que é queda livre? Você pega um objeto e solta. Ele, quando cai no chão, ele cai somente sujeito à aceleração da gravidade. A velocidade inicial é zero e à medida que ele vai caindo, ele vai aumentando a velocidade. Eu não sei se você lembra, mas na aula passada, quais foram as fórmulas que a gente viu para calcular qualquer coisa na queda livre? A gente viu a velocidade vertical na queda livre era calculada com a gravidade multiplicada pelo tempo daquele instante que você quer calcular. A gente viu também a equação de Torricelli. A equação de Torricelli na queda livre é a velocidade vertical ao quadrado é igual ao dobro da gravidade multiplicada pelo ΔS. Quem é o ΔS? Deslocamento vertical, que a gente está olhando para a vertical, certo? E a gente viu também a função horária dos espaços na queda livre, que é a mesma forma do movimento uniformemente variado, que diz o quê? A posição vertical é igual à gravidade multiplicada pelo tempo ao quadrado sobre 2. Essas três formas aqui é a mesma que você viu na aula passada, em queda livre. Então veja, para resumir, componente horizontal, eu raciocino como se fosse um movimento uniforme. Se for uma componente vertical, eu vou raciocinar como se fosse uma queda livre. Mais uma vez, por quê? Porque no lançamento horizontal, quando o objeto é lançado, à medida que ele vai caindo, vai surgindo a componente vertical. E essa componente vertical está submetida somente à aceleração da gravidade. Então eu posso pensar como se fosse um movimento de queda livre. Resumindo toda essa história, como é que a gente aplica essas formas? Eu acredito que você já sabe. Se você aprendeu bem queda livre e movimento uniforme nas aulas passadas, você vai saber tirar esse tipo de letra facilmente. Como? Imagine esse exemplo prático. Eu tenho um prédio de 45 metros de altura e em cima desse prédio é lançado uma bolinha, certo? Com uma determinada velocidade, que eu não sei qual é. Eu vou calcular. E nesse problema, ele me diz que a distância vertical, o alcance alcançado pela bolinha ao chegar no chão é de 27 metros. Aí, o que é que eu posso calcular desse problema? Um monte de coisa, né? Várias grandezas dessas que eu falei, a gente vai calcular aqui. Primeira coisa que a gente vai calcular, a gente vai calcular o tempo de queda. Qual é o tempo de queda? O tempo de queda é o tempo que a bola vem para chegar até aqui, no chão. Aí você vai raciocinar comigo, peraí. O tempo de queda é uma grandeza vertical ou horizontal? Nenhuma das duas. A gente não caracteriza o tempo como uma grandeza vetorial. O tempo é uma grandeza escalar. Então, se na hora que você faz essa pergunta, se é vertical ou horizontal, você pode não obter resposta ou ser os dois, você escolhe. Se eu quero calcular o tempo de queda, eu posso escolher tanto as formas do movimento horizontal como as formas do movimento vertical. Por quê? Porque na queda, presta atenção, raciocina comigo, na queda, tanto o tempo que a componente vertical gasta para chegar no chão, tanto como o tempo que a componente vertical gasta para aumentar à medida que ela vai caindo, é o mesmo. São dois movimentos simultâneos. É o movimento simultâneo da componente horizontal com a componente vertical. Então o tempo é simultâneo nesse caso. Então tanto faz.
Tem uma gravidade, vou achar o tempo. É só substituir na forma. Posição é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Qual é a posição que ele vai percorrer vertical daqui para cá? Daqui para cá, ele percorreu toda a altura do prédio. Então, essa posição aqui é 45 metros. Aí eu substituo aqui. 45 metros é igual a gravidade, 10 metros por segundo, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Vou botar aqui a primeira medida que a gente está calculando. Fazendo a multiplicação dos meios pelos extremos, eu vou ficar 10t ao quadrado igual a 45 vezes 2. 45 vezes 2 é 90. 10, vou fazer direto. 10t ao quadrado igual a 90. Então eu vou ter t ao quadrado igual a 9. E fica 90 sobre 10. Se t ao quadrado é igual a 9, conclusão, o tempo de queda é igual a 3 segundos. 3 segundos. Raiz de 9, 3. Primeira medida que eu acabei de calcular. Se eu quisesse usar essa fórmula daqui, será que daria certo? Não. Porque, veja, para eu achar o tempo de queda, eu precisaria da velocidade horizontal, que ele não deu no problema. Agora, se no problema ele tivesse dado a velocidade horizontal, dava para calcular o tempo de queda por essa forma. Porque eu saberia a velocidade horizontal, saberia a distância horizontal e calcularia o tempo. Agora, outra coisa que a gente pode achar nessa questão. Segunda grandeza. Vamos supor que ele perguntasse, calcule a velocidade horizontal. Como eu já falei, a velocidade horizontal é constante, ela não muda. Não muda a direção, não muda o sentido e não muda o modo. Então é movimento uniforme. Se é movimento uniforme, eu vou pensar em que forma? Velocidade média é distância sobre o tempo. Então veja, qual é a forma da velocidade horizontal? Velocidade média é a distância horizontal dividido pelo tempo, que eu já achei aqui. Dividido pelo tempo. Certo? Então, substituindo aqui, vai ficar a velocidade horizontal é igual. Quem é a distância horizontal? Ele deu um problema. A distância horizontal é 27 metros. Aí eu substituo 27 metros dividido pelo tempo. Qual o tempo? O tempo que ele gasta para vir daqui para cá. Não é? O tempo que ele gasta para vir daqui para cá, a gente já calculou, que é o tempo de queda. É 3 segundos. 27 sobre 3. Então, a velocidade vai ser igual a 27 sobre 3, que é igual a 9. 9 o quê? Metros por segundo. Então, o que é essa velocidade que eu acabei de calcular? É a velocidade horizontal, que geralmente é simbolizada por V0. Então, vou colocar aqui, ó, V0, 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 só por uma questão de notação. Outra coisa que eu poderia calcular, o que é que eu já achei? O tempo de queda e a velocidade inicial. Se ele pedisse, por exemplo, calcule a altura que ele se encontra, por exemplo, calcule a altura que a pedra se encontra no instante t igual a 2 segundos. Mais ou menos por aqui. Aí o que você faria? Você não quer a altura? A altura é um componente vertical ou horizontal? Vertical. Então, se é vertical, eu vou usar as formas de movimento variável, ou seja, da queda livre. Para calcular a altura em queda livre, eu uso qual função? A função horária. S é igual a gt ao quadrado sobre 2. Então, eu substituiria aqui. S, que é a altura, é igual a g, 10 metros por segundo ao quadrado, né? 10 vezes t ao quadrado, 2 ao quadrado sobre 2, e ele achar a posição que ele se encontra no instante t igual a 2. Enfim, ele pode fazer várias perguntas. Cada pergunta específica é considerado um problema diferente para esse tipo de situação. Mas se você já sabe isso daqui, né, é nível básico intermediário, você já tem plenas condições de fazer algumas questões que eu vou passar, né, lá no finalzinho da videoaula, quando eu postar lá no grupo do Facebook. Você vai resolver as questões do livro, na sala de aula, a gente vai aprofundar a teoria e tirar qualquer dúvida restante. Beleza? Valeu, show de bola.